dúvida alguma. O luto ele é mais do que emocional, porque esse todos sentem, mas é um luto administrativo também. É um luto de estilo administrativo. Mudou tudo, completamente. Hoje o Goiás tem um conselho, hoje o Goiás tem um CEO, hoje o Goiás tem um executivo de futebol. Como é que o senhor que foi presidente do Goiás, como é que o senhor interpreta esse novo modelo do Goiás, que não é SAF, mas é um modelo diferente? Bom, Paulo, eu começo aí pela ausência do senhor Ailê, uma pessoa que eu tenho orgulho de ter sido amigo dele, e é uma pessoa que eu serei eternamente grato por tudo que ele fez para mim e para o Goiás. Uma pessoa que dedicou mais de 50 anos ao Goiás, e foi dedicação mesmo, porque o senhor Ailê, ele nunca levou vantagem nenhuma com o Goiás, pelo contrário, ele perdeu muito tempo com o Goiás. Aquela área do CT, ali no Parque Anhanguera, para vocês terem uma ideia, aquilo ali foi oferecida para ele e para o Edmo comprarem. Aí o Edmo disse ao seu Ailê o seguinte: Ailê, ao invés de a gente comprar isso aqui, por que a gente não compra essa área para o Goiás? Porque o Goiás tinha o dinheiro da venda do Luvanor, então eles foram ali e compraram aquela área. Ou seja, eles abriram mão de um patrimônio que poderia ser deles para o Goiás. Então são duas pessoas que o Goiás deve muito. Aliás, eu costumo dizer que o Goiás deve muito a 4 pessoas. Primeiro, ao Lino Barsi, por ter liderado, né, o início, a fundação do Goiás, o Ruark Douglas, que foi o responsável por esta área aqui, pela aquisição dessa área, Ailê e Edmo Pinheiro, pelo CT e por tudo que fizeram. Os demais foram colaboradores ao longo dos anos. Inclusive eu me incluo nesse grupo. E com muito orgulho. E o Goiás, ao longo do tempo, ele vem passando por gestões boas, por gestões ruins. Por exemplo, eu tive, na minha gestão, 2 vice-presidentes, que foi o Adriano Oliveira e o Sérgio Rassi. Eu não sei se vocês sabem, mas na minha gestão, nada, uma agulha que fosse comprar, teria que ter a aquiescência dos dois. E sempre vencia a maioria, independente da proposta ser minha ou de um deles. Então, até é interessante isso, porque depois, quando o Sérgio assumiu a presidência, ele falou, porque o Goiás está arrebentado financeiramente, não sei o quê. Aí eu não ia para a imprensa para contestar ele. Mas o que eu dizia para ele? Sérgio, grande parte disso aí foi culpa sua e do Adriano, porque nós colocávamos em discussão e vocês decidiam aquilo que eu falava para vocês, não temos dinheiro para isso. Mas vocês aprovavam e a gente fazia. Certo? Aqui na Serrinha, o início desse estádio, nós demolimos os vestiários que tinham aqui, construímos aquele vestiário que hoje serve inclusive como salão de reunião do Conselho Deliberativo e até para a Assembleia Geral. Rebaixamos esse gramado aqui em mais de 1 metro, fizemos um colchão drenante espetacular, que você vê, cai o temporal que cair, a bola rola, que é uma beleza, certo? Então isso veio passando com o tempo. E o Goiás chegou a um ponto, aí outra coisa que eu fiz, que na minha época, nenhum contrato era assinado só pelo presidente. Nós tínhamos que ter assinatura de pelo menos 5 pessoas. Nós tínhamos que ter assinatura do presidente, dos 2 vice-presidentes, do diretor da área e do financeiro. O senhor quer dizer que essa herança administrativa, de uma forma mais, mais do que uma pessoa administrando, ela é uma herança que vem da sua administração? Esse estilo atual agora de se administrar não, era com só com conselho?
com relação às questões financeiras. Dr. João Bosco Luz, ele era o presidente. Quando tinha um gasto para o Goiás fazer, ele tinha 2 vice-presidentes que aprovavam ou não o gasto. Sim. E várias vezes ele foi o voto vencido. Não, o Goiás não pode gastar com isso não. Aí os 2 vices falavam, não, tem que comprar. Mas daí isso é semelhante ao conselho atual, não é? Exatamente. Só que estatutariamente eu não tinha essa obrigação. Eu podia fazer tudo sozinho. Então, olha só que absurdo. Imagine o Goiás sendo decidido por uma única pessoa. Quer dizer, tá aí, nós temos uma confissão de dívida de 4 milhões de euros que, para aquela JF, que foi 50% do valor do Wellington, que nós não sabemos de onde saiu esse documento, só tem conhecimento de uma cópia desse documento, mas a ação judicial está lá. Por quê? Porque o presidente fazia tudo e o Raimundo assinou esse documento. Então eu, na minha época, falei, olha, acabou a figura de uma pessoa só decidir. E outra, na base, para você contratar um atleta ou dispensar um atleta da base, eu exigi a assinatura do treinador, do preparador físico, do departamento médico, do departamento de fisioterapia e de fisiologia. Então tinha que ter pelo menos 5 assinaturas também. Tá, só para a gente aproveitar esse tempo e a gente fechar. E essa administração atual, que é algo novo, em tempos de sociedade anônima do futebol, o Goiás parte não para a SAF, mas parte para um conselho, com CEO, com diretor executivo, algo diferente que não havíamos ainda conhecido, pelo menos no nosso futebol aqui. O que você acha desse tipo de administração e da atual administração? Existe um aval da sua parte, uma confiança da sua parte como ex-presidente? Paulo, então exatamente isso que eu quero chegar. Eu quero dizer que lá na minha gestão, eu vi que aquele sistema que o Goiás vinha ao longo dos anos já tinha esgotado a sua capacidade e que precisava mudar. Então esse veio agora com a lei da SAF, que o relator foi um senador do Rio de Janeiro, um grande amigo meu, Carlos Portinho, um advogado da área desportiva, meu amigo há mais de 20 anos, que eu tive o prazer de acompanhar e participar da votação, e da sua aprovação no Congresso, chegou-se à lei da SAF. Então, essa lei, ela veio abrir os horizontes para uma nova forma de gestão. E outra, não dá para um presidente se dedicar exclusivamente ao Goiás sem remuneração. Então, o que acontece hoje? Tem um conselho de administração, eu fui um dos que trabalhei pela aprovação desse estatuto. Eu acho que esse é o caminho. Nós estamos passando por um momento turbulento, mas com certeza, quando todos entenderem como é que a coisa deve funcionar, nós vamos deslanchar. Hoje nós temos uma diretoria executiva da qual deve ser cobrada. Esse é o papel do Conselho de Administração. O Conselho de Administração ele tem que estabelecer as metas e cobrar essas metas do Conselho, da diretoria executiva, que é composta pelo CEO, pelo CFO, pelo diretor de futebol, enfim, e por todos os demais. São 5 diretores, que são executivos, são contratados, não são estatutários. Os estatutários são da administração. Então, o que o Conselho de Administração precisa fazer é agir mais, movimentar mais e cobrar as metas da diretoria executiva. E eu entendo que a partir daí nós temos tudo para crescer, não sendo SAF, mas tendo um modelo de SAF. Perfeito. Mais alguma colocação para o nosso querido doutor João Bosco Luz, da sua parte, Kleber, da sua parte, Gerliezer? Kleber primeiro. Agradecer a ele pela acolhida aqui, por ter vindo nos receber, né? Basicamente abriu a serrinha para a gente trabalhar hoje, só chegaram primeiro que nós aqui, o André Rodrigues e o Ronaldo Alves, né? Agradecer ao doutor João Bosco Luz e ver o pitaco dele. Esse é palpite, doutor, para o jogo de hoje. Quanto termina esse jogo? Não, pipoca não. Atenção, palpite seu,
vai ser a minha aposta hoje. Eu gosto de apostar de vez em quando. Até ganhei um dinheirinho esses dias. O seu palpite, eu vou usar o seu palpite hoje para ganhar o dinheirinho. Quanto é que fica o jogo? Bom, o empate é do Vila Nova, o 1-0 vai para os pênaltis, 2-0 é muito pouco. Então eu espero que o Goiás hoje entre em campo com o entusiasmo da abertura do Paulo Francisco e chegue ao placar de 3-0, que é o que eu acho que nós vamos ganhar hoje. Que é isso, gente, 3-0. Geliezer, cumprimente o doutor João Bosco Luz, por gentileza. Obrigado, Paulo. Inclusive, eu gostaria de fazer 2 colocações ao doutor nessa oportunidade. Doutor, o senhor falou, o senhor vive lá dentro, né, do Conselho do Goiás, e o senhor é um legalista, né, o senhor é um jurista. Há muito tempo, eu vejo a eleição para o Conselho do Goiás como um faz de conta. E eu vou explicar o porquê. Você tem lá 400 e poucas pessoas aptas, obrigatoriamente é necessário uma chapa de 250 pessoas, matematicamente é impossível registrar 2 chapas no Goiás. Eu vejo alguns outros clubes adotando maneiras diferentes, vou citar um exemplo aqui, o Internacional, por exemplo, ele elege pequenos blocos, de 20 conselheiros, alguns elegem de 10, o Corinthians trabalha com 25, se eu não me engano, e aí você vai elegendo esses blocos. Olha, o Goiás quer ter 250 conselheiros, então vão ser eleitos 10 blocos de 25 conselheiros, por exemplo. Por quê? Porque dessa maneira esses clubes entendem que eles permitem que todos os pensamentos divergentes que há dentro de um clube, eles estejam presentes dentro do conselho. O Goiás já trabalha de uma outra maneira, ele faz um chapão único, onde um grupo só, ele é homogêneo praticamente dentro do conselho, a não ser que um ou outro crie alguma rebeldia durante o processo. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, que é um advogado muito conceituado, que é um jurista, como que o senhor enxerga essa eleição para o Conselho do Goiás, onde matematicamente não tem como se registrar 2 chapas? Ô, Geliezer, na verdade, o que acontece? A Assembleia Geral é que aprova o Estatuto. Então, isso está lá no Estatuto. Agora, quem vai, se o pessoal, se os associados do Goiás estão satisfeitos com a gestão atual, obviamente a gestão atual vai formar a sua chapa e vai se reeleger. Se os associados do Goiás não estiverem satisfeitos, obviamente a situação ela não vai conseguir preencher os quadros de 250. Consequentemente, a oposição fará isso. Então, isso tudo depende da satisfação dos associados, certo? Porque, felizmente ou infelizmente, somente os associados têm direito a voto. Na verdade, somos pouco mais de 700, certo? Agora, quem está em dia com as suas obrigações passa um pouco dos 400, e o ideal é que todos estivessem em dia com as suas obrigações para que pudesse ter um número maior de participantes. Mas eu entendo que nós estamos da forma correta e no caminho certo. Que uma questão se você está satisfeito, você aprova. Se você não está satisfeito, desaprova e procura uma outra opção. Certo. Então nessa visão do senhor, doutor, o Goiás ter deixado de ser um time de Série A, não conseguir ser mais o principal ganhador de títulos no estado, um time que era um cativo da Série A, hoje é um ioiô, né? E isso não gerou nenhum tipo de descontentamento nos associados. Eles seguem sempre muito felizes com o grupo que administra o clube. Aliás, eu não sei, em 2025 teremos eleição para o Conselho Deliberativo. Aí sim nós vamos saber se os associados estão satisfeitos ou não, porque é lá que vamos eleger o novo Conselho Deliberativo. Perfeito, obrigado, Geliezer. André, você quer fazer uma pergunta antes da gente despedir do ex-presidente João Bosco Luz? Ele deu uma resposta forte agora há pouco, acho que foi na colocação do Kleber Ferreira, ou foi sua, Paulo.
Dr. João Bosco Luz colocou que aguarda uma cobrança maior do CA, seriam mais atitudes do CA aqui no dia a dia do Goiás. O CA que é comandado pelo Haroldo Guidão Filho, o vice José José João, perdão, o terceiro que é o Marco Antônio e o suplente que é o Marcos Vinícius. Essas atitudes do CA que o senhor aguarda, seriam quais atitudes na prática? Sim, o Conselho de Administração foi eleito agora. Então, cabe a ele estabelecer as metas para a diretoria executiva. Se ele estabelece metas, cabe a ele a cobrança dessas metas. Porque qualificação a nossa diretoria executiva tem. Então, o que precisa é ter uma cobrança, porque o nosso representante estatutário na gestão do Goiás hoje é o Conselho de Administração. Então, esse que tem que agir de forma direta, cobrando e estabelecendo metas. Só para encerrar, Dr. João Bosco Luz, se porventura, em cima que o senhor colocou aí, o CA tem que cobrar. Se porventura hoje, futebol é dentro de campo, e o Goiás pela frente um grande adversário que é o Vila, que tem a vantagem do empate. Se porventura o Vila eliminar o Goiás hoje, em cima das cobranças do CA, você entende que seriam necessárias cabeças rolarem aqui no Goiás? Demissões? André, aí é uma outra situação. As pessoas precisam de tempo para colocar em prática o seu planejamento. Agora, esse planejamento ele tem que ser previamente aprovado pelo Conselho de Administração. E a partir do momento você tem que dar tempo. A diretoria executiva precisa de tempo para colocar em prática o seu planejamento, porque é uma situação nova. O técnico precisa de tempo para transmitir aos atletas a sua metodologia de trabalho e os atletas precisam de tempo para absorverem isso. Então não é mudando permanentemente de técnico que nós vamos resolver. Você se lembra que na minha gestão nós tivemos um único técnico. Não é porque foi uma maravilha o tempo inteiro. A gente tinha discussões homéricas. Mas fomos até o final. Por quê? Exatamente porque pensamos desta forma. As pessoas precisam de tempo para executar o seu plano de trabalho e outros para absorverem esse plano de trabalho. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da Papelaria Tributária. São 40 anos de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar o seu local de trabalho. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Empório das Bebidas, cervejas nacionais importadas e adega de vinhos. Carnes e petiscos para o seu churrasco, tem no Empório das Bebidas da Avenida T9, ao lado do Carrefour. WhatsApp 991 18 7561. Fale com o Anselmo e tenha o desconto das feras do esporte. Come Quieto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Qualidade, rapidez, higiene e muito sabor. Experimente também o almoço executivo e o delicioso sanduíche gourmet. Teleentregas 3255-4040. Come Quieto Sanduicheria 100% goiana. E aí, meu amigão, já aproveitou para olhar a sua caminhonete Nissan Frontier Diesel na Saga Nissan? A mais top, a mais bruta, com juros 0,89 e a pronta entrega. Saga Nissan, quem conhece fica fã. Dr. João Bosco Luz, grande esmeraldino, ex-presidente, contou um pouco da história, opinou sobre as questões administrativas, fez a sua aposta, fez as suas observações e críticas, respondeu gentilmente às nossas perguntas e fica aqui o meu agradecimento em nome do Nivaldo Carvalho, da Ana Lívia Dias, do Kleber Ferreira, do Gerliezer Paulo, do André Rodrigues, de todo o nosso timaço. Muito obrigado, usando as palavras do Kleber, por nos receber aqui na sua casa e que hoje seja um grande jogo, uma excelente tarde de domingo para todos. Muito obrigado, Dr. João Bosco Luz, prazer revê-lo. Paulo, sou eu que agradeço a você, ao Kleber, ao Nivaldo, ao André, Gerliezer, enfim, a toda a equipe da Band News, parabenizá-los mais uma vez pelo trabalho e dizer à torcida esmeraldina que ela merece
muito mais do que está recebendo. Mas, com certeza, no curto prazo, terá uma resposta e eu tenho certeza que esse elenco vai deslanchar e nós vamos conquistar grandes coisas do futebol brasileiro em 2024, principalmente o nosso retorno à Série A, certo? O trabalho continua, é pesado, mudança de mentalidade, mudança de metodologia, não é fácil tudo isso, mas tenham paciência que nós chegaremos lá. A torcida do Goiás não merece ser humilhada conforme está sendo. Um abraço a todos. Muito obrigado, ex-presidente, grande esmeraldino, doutor João Bosco Luz, ao vivo, aqui no Camarote das Feras, no estádio Serra Dourada, conosco. Mas não para por aqui não, hein? Não para não. Você que está aí no canal do YouTube, continue conectado. E eu peço aquele triplo C. Curta, comente e compartilhe. Canal do YouTube, a melhor imagem do YouTube no Brasil. Paulo, com o super profissional Augusto Nascimento. Então, dê o seu joinha aí, curta, compartilhe e comente também no nosso canal. O André me chamou, né, André? é estádio Ailê Pinheiro. Eu falei o quê? Serra Dourada, Paulo. Bom, eu deveria ter perguntado ao doutor João Bosco Luz sobre isso. Eu acho que é por isso. O desejo de ver um Goiás e Vila num Serra Dourada lotado. Já que ele está aqui, já que eu citei Serra Dourada equivocadamente, doutor João Bosco Luz, primeiro, olha que tapete que tá a Serrinha, é tudo muito lindo aqui, mas Goiás e Vila tem cara de Serra Dourada, não tem? Ô Paulo, permita-me discordar. À vontade. Nós hoje temos a nossa casa e permita-me tomar um pouquinho do seu tempo para contar uma curta história. Primeiro, Ailê Pinheiro. Esse nome foi sugerido pelo saudoso jornalista João Batista Alves Filho, nosso grande amigo. Naquela época, o senhor Ailê falou assim, não, eu não quero. Mas o senhor Ailê não mandava. Quem mandava eram os membros da Assembleia Geral, os sócios. E assim foi designado Ailê Pinheiro, ainda em vida. Segundo, esse tapete maravilhoso que você está vendo aqui, nós formamos ele para receber o treino da seleção brasileira. Na primeira visita que o Filipão esteve aqui com o Murtosa para fazer uma vistoria, chegando aqui nesse lugar que nós estamos, ele olhou para o gramado, onde está o gramado hoje, era um amontoado de terra, com a máquina atolada no meio do gramado. E aí ele falou assim, presidente, vai dar certo? Eu falei, vai dar certo. Nós temos 90 dias para executar essa obra. Ele foi embora, já na véspera da seleção vir, ele voltou. Chegou aqui, ele olhou e falou assim, presidente, eu não acredito no que eu estou vendo. Aquele dia que eu estive aqui, saindo, eu não tinha a menor dúvida que vocês não conseguiriam. E eu falei para o Murtosa, veja um plano B com urgência, porque o Goiás não dá conta. E está aí o resultado hoje. A seleção veio, treinou, ficou aqui uma semana, fez toda aquela festa e esse gramado maravilhoso continua até hoje, né, para receber aí esse grande clássico do centro-oeste brasileiro, que é Goiás e Vila Nova. Perfeito, doutor João Bosco Luz, está feito então a sua observação, mas eu ainda imagino um estádio com mais capacidade, porque a torcida do Goiás é imensa, é enorme, não é? Então, assim, a gente imagina a nação esmeraldina num espaço maior. Por isso eu citei Serra Dourada. Muito obrigado, doutor João Bosco Luz. Hora certa, Frutos de Goiás.